Antes de mergulhar nessa história incrível, lembre-se de se inscrever no canal e ativar as notificações. Aqui cada história tem algo a dizer, e você não vai querer perder nenhuma. A chuva batia contra o asfalto como um aviso. Eram quase 22 horas quando o policial Mark DeVaux acionou as luzes de emergência atrás de um impecável sedã preto. Impecável demais para aquele bairro. Mais um que pensa que está acima da lei. Ele murmurou. Mark era conhecido na delegacia por seu zelo e sua arrogância. Ele gostava de lembrar a todos que o uniforme dava poder, especialmente aqueles que não ousavam respondê-lo. O carro parou calmamente na beira da estrada. Um homem na casa dos 50 anos surgiu. Terno escuro, postura ereta, olhar calmo. Nenhum sinal de pânico. Nenhum tremor. Documentos. Agora. O tom era incisivo. Provocativo. Claro, senhor policial, respondeu o homem com voz calma. Mark examinou o rosto com atenção. Autoconfiante demais. Calmo demais. Sela olha para ele. Você sabe por que eu te prendi? Aí imagino que você vai me contar. Um sorriso discreto. Quase imperceptível. Mark sentiu seu ego ferido. Saia do veículo. Mantenha as mãos bem visíveis. Os pedestres diminuíram a velocidade. Alguns pegaram seus celulares. Mark adorou esse momento. A autoridade em plena exibição. Você não precisa ir tão longe, disse o homem gentilmente. Quem decide aqui sou eu. Ele jogou o homem violentamente contra o carro. Um distintivo escorregou do bolso interno do terno e caiu no chão. Mark nem sequer olhou para ele. Você acha que sua fantasia vai te salvar? Você é igual a todo mundo. Naquele exato momento, uma voz surgiu atrás dele. O oficial DeVaux, o que você está fazendo? Mark se virou. Seu sangue gela. Era o comandante regional, lívido, quase tremendo. Ele pegou lentamente o distintivo que havia caído no chão. Olhou para ele. Então ele olhou para Mark, horrorizado. Você acabou de chamar. Ele engoliu a saliva. O chefe do serviço interno. Seu superior direto. O silêncio se instalou como uma sentença. O homem endireitou-se e ajeitou calmamente o paletó, e olhou Mark diretamente nos olhos. Senhor policial, disse ele calmamente. Agora vamos falar sobre o seu comportamento. E naquela noite, este não é o homem que foi preso, cuja vida estava prestes a mudar drasticamente. A delegacia nunca parecerá tão silenciosa. Mark DeVaux estava sentado ereto em uma cadeira de metal, com as mãos apoiadas nos joelhos. À sua frente, uma mesa vazia. Sem café. Sem arquivos. Nem uma palavra. Apenas a espera. A porta finalmente se abriu. 3 pessoas entraram. O chefe do Serviço de Segurança Interna, tão calmo como sempre. O comandante regional com o semblante sombrio. E uma mulher que Mark não conhecia, mas cujo olhar era suficiente para lhe causar arrepios. Oficial DeVaux, começou o comandante, está é Madame Leroux, inspetora-chefe de assuntos internos. Mark engoliu em seco. Você sabe por que está aqui? Perguntou ela sem se sentar. Para um exame de rotina, respondeu ele, tentando manter a compostura. O chefe do serviço interno esboçou um leve sorriso. Realmente. Madame Leroux colocou um tablet sobre a mesa. Ela insistiu palestra. A tela exibia a cena do dia anterior. As luzes piscantes. A chuva. O sedã preto. E acima de tudo, a voz de Mark. Saia do veículo. Mantenha as mãos bem visíveis. Aqui, quem decide sou eu. Cada palavra ressoava como um golpe de martelo. Você sabe o que estamos vendo aqui? Perguntou calmamente o chefe do Serviço de Assuntos Internos. Mark hesitou. Uma intervenção? O não, corrige a TIU. Um abuso de poder. O vídeo continuou. Ele foi visto pressionando o homem contra o carro. Vimos o distintivo cair no chão. Vimos Mark ignorar isso. Madame Leroux interrompeu a imagem. Você não verificou a identidade do motorista. Você usou a força sem fazer ameaças. E você fez comentários provocativos na frente de civis. Ela olhou para cima. Você sabe quantas denúncias anônimas recebemos contra você nos últimos 2 anos? Mark sentiu o suor escorrer pelas costas. 3? Arriscou ele. 17, respondeu ela friamente. Silêncio. O chefe do Serviço de Assuntos Internos inclinou-se ligeiramente para a frente. Oficial DeVaux. Ontem à noite, você achou que tinha poder. Na verdade, você nos deu algo muito mais precioso. O que é isso? Murmurou Mark. A prova. A porta abriu-se de repente. 2 policiais entraram. Oficial DeVaux, anunciou o comandante. Você está suspenso imediatamente. Sua arma e seu distintivo, agora. A mão de Mark tremia quando ele os colocou sobre a mesa. A senhora Leroux concluiu. Foi aberta uma investigação interna.
E acredite em mim, isto é apenas o começo. Enquanto era escoltado em direção à saída, Mark cruzou o olhar com o chefe do serviço interno. Sem raiva. Sem vingança. Apenas uma frase, sussurrada. O poder sempre revela quem somos. E para Mark DeVaux, a verdadeira prisão tinha acabado de começar. A sala de audições estava lotada. Nenhum jornalista. Sem câmeras oficiais. Mas seus olhos estavam pesados, carregados por anos de silêncio. Mark DeVaux já não estava no centro das atenções. Desta vez ele estava ausente. Madame Leroux estava de pé com uma pasta grossa na mão. Vamos começar, disse ela calmamente. Qualquer pessoa presente aqui pode falar sem medo de represálias. Um homem se levantou primeiro. Na casa dos 40. Jaqueta gasta. Mãos calejadas. E meu nome é Samuel Ortega. Sou motorista noturno. Ele respirou fundo. Há 3 anos, o policial DeVaux me parou por causa de uma lanterna traseira quebrada. Ele revistou meu carro. E depois eu. A sala ficou congelada. Ele disse que eu me encaixava no perfil. Quando perguntei qual deles, ele sorriu. Samuel cerrou os punhos. Ele me deixou ir de novo. Depois de me humilhar na frente dos meus filhos. Então uma mulher falou. Jovem, elegante. Sua voz trêmula. Claire Martin, enfermeira. Ela baixou os olhos. Cheguei atrasado para uma emergência. Ele me manteve presa por 40 minutos. Só para me lembrar da autoridade. Um murmúrio percorreu a sala. Em seguida, uma terceira testemunha. Um homem velho. Ele se dirigiu a mim de forma informal. Ele me tratou como se eu fosse menos que nada. Eu lutei na guerra por este país. Silêncio total. Madame Leroux anotava tudo. Cada palavra se transformou em pedra. O chefe do serviço interno observava imóvel. Você sabe por que estamos aqui hoje? Perguntou ele finalmente. Ninguém respondeu. Porque o silêncio protege o abuso. E esse poder desenfreado se transforma em uma arma. Ele se virou para Madame Leroux. Você já terminou? Ainda não, ela respondeu. Ela retirou um último documento. E tem um vídeo. Filmado por um adolescente. Excluído uma vez. Consultado ontem. Ela apertou o botão de reprodução. Na tela, Mark DeVaux apareceu. Risos zombeteiros. Olhar dominador. Então sua voz. Se você quer voltar para casa, aprenda a ficar quieto. O vídeo parou. Ninguém falou. A senhora Leroux concluiu. Esses depoimentos são suficientes para justificar um processo criminal. Mas uma pergunta permanece. Ela olhou para cima. O porquê ninguém se atreveu a falar antes? Uma voz respondeu vinda do fundo da sala. Porque ele nos levou a todos a acreditar que ele era intocável. O chefe do Departamento de Assuntos Internos fechou o arquivo lentamente. Então vamos garantir que nenhum policial jamais volte a ser assim. E enquanto isso, sozinho em uma cela administrativa, Mark DeVaux olhou fixamente para a parede. Pela primeira vez, ele compreendeu uma coisa. Não são as algemas que mais restringem, mas as verdades que foram suprimidas por muito tempo. A caixa era fina, magro demais para um homem como Mark DeVaux. Madame Leroux folheou o livro lentamente franzindo a testa. Que estranho, murmurou ela. 15 anos de serviço, e quase nada antes da academia de polícia. O chefe do Serviço de Assuntos Internos ergueu o olhar. Em que você está pensando? Ao que foi apagado. Ela digitou algumas palavras em seu teclado. Um servidor antigo. Arquivos não indexados. Um arquivo esquecido. Então a tela piscou. Apareceu um nome. Mark DeVaux, 2008, suspensão disciplinar encerrada. Pronto, disse ela suavemente. O comandante regional aproximou-se. O porquê é classificado? Madame Leroux abriu o documento. A sala se encheu de um silêncio pesado. Uso excessivo da força. Falsificação de relatório. Depoimento de um superior aposentado. O chefe do serviço interno endireitou-se. O removido por quem? Pelo mesmo homem que na época recomendou DeVaux para uma tarefa rápida, ela respondeu. Ela mostrou uma foto. Um homem de uniforme. Trança impecável. Sorriso confiante. A capitão Henry DeVaux. O olhar do comandante endureceu. Seu pai. Madame Leroux assentiu com a cabeça. Falecido desde então. Mas foi muito influente na época. Silêncio. Então, nós o protegemos desde o início, concluiu o chefe do serviço interno. E nós o deixamos fazer isso. Ela assentiu com a cabeça. Até hoje. Enquanto isso, Mark DeVaux estava sentado em sua cela. Quando Madame Leroux entrou, ele entendeu imediatamente. Você encontrou, disse ele sem olhar para ela. Sim. Ela colocou a pasta sobre a mesa.
Você foi suspenso em 2008. Seu pai acobertou o caso. E desde então você tem confundido proteção com impunidade. Mark cerra os dentes. Você não sabe o que é crescer com um nome a defender. Madame Leroux manteve a calma. Muitas pessoas crescem sem um nome para defender. E eles respeitam a lei. Ela se levantou. Só mais uma pergunta, policial Delvaux. E por que tanta arrogância? Mark finalmente olhou para cima. Sua voz era baixa. Porque ninguém nunca me impediu. Madame Leroux encerrou o processo. Está feito. Quando ela saiu do quarto, Mark permaneceu sozinho. Pela primeira vez na vida, seu nome já não o protegia. E lá fora, uma decisão estava sendo preparada. Uma decisão que já não dizia respeito apenas a um homem, mas um sistema inteiro. O tribunal estava lotado. Desta vez havia câmeras, jornalistas. Os cidadãos permaneceram de pé devido à falta de espaço. Mark Delvaux entrou por uma porta lateral. Sem uniforme, sem insígnia, sem um ar arrogante. Apenas um homem comum, que ninguém mais temia. O juiz sentou-se. A audiência está aberta. Madame Leroux falou primeiro. Sua voz era firme, clara. Senhor presidente, não estamos apenas julgando um policial. Nós julgamos o que acontece quando o poder deixa de ser controlado. Ela chamou as testemunhas. Samuel Ortega, Claire Martin, o veterano. Todos falaram. Desta vez, sem tremer. Em seguida, o vídeo foi transmitido. De novo. Mas desta vez, o público não permaneceu em silêncio. Um sussurro. Então veio um choque coletivo. Mark baixou a cabeça. Quando chegou a sua vez, ele se levantou lentamente. Tem algo a declarar? Perguntou o juiz. Mark inspira. Sim. Ele olhou ao redor da sala. Eu achava que o uniforme me fazia sentir superior. Eu pensava que o silêncio significava concordância. Eu estava errado. Ele fez uma pausa. E peço perdão. Não para escapar da punição, mas porque muitas pessoas já pagaram pelo meu orgulho. O juiz trocou um olhar com os assessores. Então ele se levantou. Considerando os fatos, aguardando as provas, considerando o ocultamento anterior, a sala prendeu a respiração. Mark Delvaux é considerado culpado. Um clarão foi disparado. Condenado a 5 anos de prisão, demissão definitiva da força policial, e a proibição vitalícia de ocupar qualquer cargo público. Seguiu-se um silêncio pesado. Então, algo inesperado aconteceu. Aplausos. Inicialmente tímido. Então em larga escala. Não para a ruína de um homem, mas pela vitória da verdade. O chefe do serviço interno observou a cena. Ele se virou para Madame Leroux. Este veredicto não resolverá todos os problemas. Não, ela respondeu. Mas ele vai mandar uma mensagem. Mark foi escoltado para fora da sala. Pouco antes de desaparecer, ele se virou. O olhar já não era severo. Estava vazio. Alguns meses depois, uma reforma foi aprovada. O uso de câmeras é obrigatório. Auditorias independentes. Proteção reforçada para testemunhas. Porque um dia, um policial insolente prendeu o homem errado. E revelado ao mundo. Algo que aqueles que detêm o poder às vezes escondem por muito tempo.